Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de análise de projetos de sistemas. Vamos para a nossa aula de número 11. Vamos continuar a trabalhar com Python. Nós vamos ver agora os diferentes tipos de dados que nós temos, certo? Bora lá, então. Ana, não é para um canal no YouTube, quer dizer, não é o meu canal do YouTube, certo? A Secretaria de Educação, ela tem um canal no YouTube onde essas aulas que vocês fazem aqui de forma remota, elas ficam gravadas, certo? E você pode assistir depois, por exemplo. Ah, putz, eu perdi um conteúdo de uma aula. Pega a aula gravada e manda abraço. Tá? Vocês têm acesso a tudo isso. Eu, particularmente, não tenho um canal que eu coloque aula, esse tipo de coisa. Muito bem. Só que esta aula, ela tem... Esse conteúdo não era daqui. Deixa eu apagar. Aqui. Começa daqui. Aí. Muito bem. Muito bem, então, meus caros. Vamos falar sobre os diferentes tipos de dados que nós temos no Python. Certo? O que nós temos de dados no Python? Os tipos mais básicos, mais primitivos, por assim dizer. Primeiro de tudo, nós temos os inteiros, os ints, certo? Quem que são os ints? São números inteiros, positivos, negativos ou zeros. Números que não têm uma fração, um valor decimal, é 1.99. Não, isso tem uma fração de número. Vai ser menos 1, 0, 1, 2 e por aí vai. Como é que eu crio um inteiro? Simples, né? Eu tenho uma variável de nome x que está recebendo um 1. Este 1 ele é um inteiro. Esse cara é tranquilo. Outros tipos de dados que nós temos. Nós temos o float, certo? O float são números com casas decimais, certo? Números de ponto flutuante. E repare aqui, números com valor decimal vai ser um ponto o valor decimal, certo? No nosso exemplo da aula passada, eu tinha a altura do usuário, era 1.76 metros. Repare, o separador decimal aqui é o ponto. No português, é a vírgula. Ah, uma loja de 1,99. 1,99. Só que no Python é diferente. O Python é o ponto, não é a vírgula. Se atentem, extremamente importante. Ah, professor, por que é o ponto e não é a vírgula? Porque na língua inglesa, o separador do decimal é o ponto, não é a vírgula. Eles vão utilizar da vírgula para o separador de milhar, né? Milhar, milhão e por aí vai. Ah, professor, quer dizer que quem criou ali essa linguagem Python criou pensando no inglês? Criou pensando no inglês. Vocês vão ver muitos comandos, muitas funções no Python que nós vamos escrever em inglês. O inglês, ele é fundamental para quem quer entrar na área, pessoal. Não somente porque você vai escrever muito código em inglês, muitos dos comandos estão em inglês, certo? Mas quando você for ler documentação, por exemplo, para você entender um certo programa, para entender uma linguagem, para entender uma ferramenta, vai estar em inglês, em 99% dos casos. Vocês não têm inglês no terceiro ano, certo? No ensino médio. Corram atrás do inglês, por favor. Vocês têm aplicativos tipo um Duolingo, tipo um Memrise, vocês podem ver, procurar no YouTube, sabe? Corram atrás. É importantíssimo o inglês na nossa área. Muito bem, então, voltando aqui ao float, separador decimal é o ponto. Lembrem-se disso, extremamente importante. Isso aqui são nossos tipos de dados numéricos, os inteiros e os floats. O que mais que nós temos ainda? Nós temos texto, certo? Texto nós chamamos de string, tá? Como que nós criamos uma string? Como é que nós criamos um texto?
O nosso texto ele vai estar delimitado por aspas. Podem ser aspas duplas ou simples. Eu vou criar uma pasta para essa aula de hoje. Vou aqui então no meu Explorer. Nova pasta, aula sublinhado 11. E dentro eu vou criar teste sublinhado 11.py. E muito bem. Eu tenho aqui uma variável que é um inteiro. 420. Eu tenho uma variável que tem um valor decimal 1.23. Este inteiro é um int. Esse decimal ele é um float. Um texto, uma variável que tem um texto. Batman. Repare, o texto delimitado por aspas, podem ser aspas duplas, como é o caso. Eu poderia ter feito com aspas simples, é a mesma coisa. Nós vamos ter uma aula, que é a próxima aula, que nós vamos focar somente na string, certo? Mas aqui tanto faz como é que eu crio. Esse cara, então, ele é uma string. Esses três tipos de dados, tranquilo a forma como você cria eles, a limitação de cada um. Ah, professor, no teu exemplo, você tinha como string esse 1. Mas, o que é esse cara? Variável texto numérico. Isso aqui é um texto ou é um inteiro? Isso é um texto. Ah, professor, mas esse 1 é um número. Sim, ele é um número. Um número em volta de aspas é um texto. Ele vai ser considerado, ele vai ser tratado como uma string. Também é uma string. E é comum nós termos situações assim. Tá? Nós vamos trabalhar muito com situações que eu estou pegando um número e esse número vai vir para mim como um texto. E depois a gente vai ver, eu quero converter ele para de fato um inteiro, converter para um float. E por aí vai. Essas 4 situações. De buenas? Suave na nave? Suavão, como disse alguém antes. Tranquilo? Muito bem. Temos outros tipos de dados? Temos outros tipos de dados. Nós temos ainda o booleano. O que é um booleano? O booleano ele só tem 2 valores possíveis. Ou ele vai ser verdadeiro ou ele vai ser falso. Não existe um meio termo. Ele é meio verdade, ele está mais para verdade. Não. Ou é verdade ou é falso. Ou é verdadeiro ou é falso. Como é que eu crio um booleano? Vamos criar aqui uma variável que seja um verdadeiro. O verdadeiro, você vai escrever verdadeiro em inglês. True. Repare. T maiúsculo, resto minúsculo. Isto aqui é um booleano. E o falso? Uma variável que seja um falso. Também falso em inglês. False. F maiúsculo, resto minúsculo. Repare, não coloco entre aspas nada disso. O Visual Studio é muito legal comigo. Ele deixa em cores diferentes os diferentes tipos de dados. Tá? O que é numérico, ele fica nesse verde. O que ele é string, fica nessa cor meio de tijolo. O que ele é booleano, ele fica em azul. E nós temos ainda um último tipo de dado. Não é teoricamente primitivo, mas podemos chamar de primitivo. Tipo de dado básico. Que é um nulo, que é a ausência de valores, que é literalmente não ter um valor. Certo? Esse nulo,
esse null, não se estresse muito com ele por enquanto. Tá? Eu estou mostrando ele, mas nós não temos como utilizar dele ainda. Mas saibam que ele existe. Uma variável que é um nulo. Eu vou escrever um nulo como none, n maiúsculo, resto minúsculo, primeiro n maiúsculo. Esse cara, ele é um null, um nulo. E são esses os tipos de dados que nós temos que nos preocupar por enquanto. Mais para frente nós vamos ver diferentes tipos de dados, nós vamos criar nosso próprio tipo de dado e por aí vai. Tranquilo? Isto aqui? Não tem segredos, né? Perfeito. Vamos falar sobre algumas características que o Python tem com relação aos diferentes tipos, certo? De dados. O Python ele tem uma característica chamada de inferência de tipo. O que é uma inferência de tipo? O Python ele consegue deduzir de forma automática o tipo de dado de uma variável com base no valor que nós estamos passando para ela. Como assim, meu Deus? Reparem aqui a variável 2. Se eu colocar o mouse em cima de valor decimal, o Python é legal. O Visual Studio é legal. O que ele vai dizer? Variável decimal é uma variável do tipo float. Eu não precisei especificar para o Python, olhe, valor decimal é do tipo float. Tem linguagens que você precisa fazer isso. Ah, este cara é um float. Ah, este inteiro é um int. Ah, isso aqui é uma string. E por aí vai. Python não é esse tipo de linguagem, certo? O Python vai bater o olho no valor e vai ver, isso aqui tem cara de ser um float. Então eu vou trabalhar com um float. Ah, isso aqui tem cara de ser uma string. Então vamos trabalhar esta variável com uma string, certo? E ele acerta. Ele não vai errar aqui. Esta é uma capacidade do Python, então nós não precisamos declarar de forma explícita o tipo de dado de uma variável. Python faz isso de forma automática. Python tem ainda uma outra característica, que é a chamada tipagem forte. Ele vai evitar que ele vai evitar de executar operações que não fazem sentido, tá? Que no geral não fariam sentido para a gente. Como assim? Deixa eu comentar todo mundo aqui. Seleciono as linhas que eu quero comentar, Ctrl, ponto e vírgula. Todo mundo fica verde. E eu vou ter aqui uma variável A que vale 10. Esse 10, o que ele é, pessoal? Que tipo de dado que ele é? Um inteiro. Boa, Davi. E eu tenho uma variável B, que eu tenho um 10 entre aspas. Entre aspas, não importa o que seja. É uma string, é um texto. E eu quero fazer a soma de A mais B. E este valor, o resultado dessa soma, eu vou guardar numa variável C. E depois eu quero exibir o valor da variável C. Se eu mando rodar isso, vai me dar um erro, certo? Que tipo de erro? Um type error. Ora, não consigo fazer essa operação, não consigo somar um texto e um inteiro. Não faz sentido somar um texto e um número. Imagine que em vez de 10, fosse um Batman aqui no B. Quanto que é 10 mais Batman? Que diabo que você está me perguntando, né? Não faz sentido. Não é lógico. Não fazendo sentido, o Python não vai executar, ele vai gerar um erro para a gente. Que tipo de erro? Um erro de tipo, um type error. Ora, não é suportada essa operação de adição entre um inteiro e uma string. Você está louco? É basicamente isso que ele fala para a gente. Ah, professor, mas eu preciso fazer esta soma. Eu sei que um dos valores é um texto.
Mas esse texto, pô, tudo que está dentro desse texto é número. Eu quero converter este número, eu quero converter esse texto para um número. Esta aula vai até 9 ou 9:10? Até 9. Então nós vamos ver como fazer isso na próxima aula. Certo? Eu tenho que liberar vocês sempre antes, não daria tempo de a gente ver tudo. Pessoal, nós ficamos por aqui, certo? Nós continuamos na nossa próxima aula. Até mais, galerinha.